Vamos à leitura da questão. Um rei determinou a um sábio que estipulasse uma recompensa por tê-lo vencido em uma partida de xadrez. O sábio então respondeu: Majestade, eu desejo como recompensa a quantidade de grãos de arroz que se obtém adotando o seguinte procedimento. Percorrendo-se o tabuleiro de xadrez de cima para baixo e da direita para a esquerda, na primeira casa do tabuleiro coloque um grão de arroz. Na segunda casa, coloque 2 grãos de arroz. Na terceira casa, coloque 4 grãos de arroz. E assim por diante. De modo que, na enésima casa do tabuleiro, deva-se colocar 2 elevado a n menos 1 grãos de arroz. Considerando-se que o tabuleiro de xadrez tenha 64 casas e que 1 kg de arroz tenha 50 mil grãos de arroz, de modo que 1 tonelada de arroz tenha 50 milhões de grãos de arroz, é correto concluir que, apenas para a 31ª casa do tabuleiro de xadrez, ele deverá colocar. Aí tem aqui as opções, tudo em toneladas, tá? Letra A, mais de 40 toneladas de arroz. Letra B, menos de 1 tonelada. Letra C, menos de 10 toneladas. Letra D, mais de 20 toneladas. E a letra E, mais de 30 toneladas. Primeira coisa, a gente colocar a fórmula ali, tá? Ele falou que o enésimo termo, o AN, tem que ser igual ao 2 elevado a n menos 1. Como ele quer a 31ª casa, então, no nosso AN, vamos colocar quanto ali? O 31. Então, o A, 31, vai ser igual ao 2 elevado ao 31 menos o 1, que vai dar quanto? Vai dar o 2 elevado a 30. Então, na 31ª casa, nós temos quanto? Temos ali, ó, 2 elevado a 30 grãos de arroz na nossa 31ª casa. Só que a gente deve transformar isso aí para toneladas. E ele falou o seguinte ali em relação a toneladas. Então, que 1 tonelada corresponde a quanto? A 50 milhões de grãos de arroz. Como na nossa 31ª casa tem ali 2 elevado a 30, então 2 elevado a 30 vai corresponder a quantas toneladas? Aí você pode chamar aqui de x, tá? Outra letra ali que você queira. Vai fazer meios extremos e vai encontrar ali o valor do x. Então vai ficar assim, ó, 50 milhões ali, multiplicado por quanto ali? Multiplicado pelo x é igual a quanto? É igual ao 2 elevado a 30 vezes o 1, que vai dar quanto? O 2 elevado a 30. O 50 milhões está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o x vai ter que ser quanto? Vai ser o 2 elevado a 30. Tudo isso dividido por quanto ali, ó? Por 50 milhões. Dividido por 50 milhões ali, ó. Pronto. Agora é fazer esse cálculo. Então, a gente vai resolver esse cálculo aqui em cima. Então, eu vou destacar aqui, tá? Pra gente. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 30 dividido por 50 milhões. Aqui, ó. Dividido por 50 milhões. E tentar resolver da melhor forma possível. A melhor maneira que eu encontrei aqui foi tentar simplificar isso aqui. Como foi que eu fiz? Eu coloquei no lugar dos 50 milhões, eu coloquei 100 milhões dividido por 2, que aí eu vou tentar simplificar ali para achar uma maneira de resolver que não dê tanto trabalho. Então eu fiz assim, ó, o 2 elevado a 30 dividido ali, ó, por 100 milhões, no lugar ali dos 50 milhões dividido por 2. Porque se eu dividir esses 100 milhões ali, vai voltar para quanto? Para 50 milhões, não é isso? Se eu dividir por 2. Então, aqui eu pego e divido por 2. Aí eu caí na seguinte situação, divisão de fração. O que é que a gente faz na divisão de fração? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira fração ali é o 2 elevado a 30. Então, eu vou pegar o 2 elevado a 30 e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é o 2 sobre quanto ali? Sobre 100 milhões. Esses 100 milhões já posso colocar aqui embaixo, tá? Dos dois. Então, aqui sobre os 100 milhões. Pronto. Agora é o seguinte, não se preocupe muito com esses 100 milhões aqui não, tá? Porque quando você for dividir esse número aqui em cima que você for resolver, ó, esse número, quando você for dividir por 100 milhões, é só correr a vírgula aqui para a esquerda. Então, não se preocupe muito com ele não, tá? Então, essa potência do 2 elevado a 30 eu posso escrever como sendo assim, ó, o 2 elevado a 10 vezes o 2 elevado a 10 vezes o 2 elevado a 10 vezes o 2, tá? Tudo isso ali dividido por quanto? Dividido por 100 milhões. Então, dividido aqui por 100 milhões aqui, ó. Pronto. E agora o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, o 2 elevado a 10 é 1024. Então, aqui no lugar do 2 elevado a 10, você coloca o 1024. Então, aqui vai ficar 1024 vezes o 1024
1024 vezes o 1024 vezes o 2. Tudo isso ali dividido por quanto? Dividido por 100 milhões. 100 milhões ali, tá? Então aqui, colocando os 100 milhões. Pronto. Agora é o seguinte. Essa parte aqui, ó, você vai ter que multiplicar. Não tem para onde você correr. O máximo que deu para a gente simplificar foi isso aí, tá? Agora você vai ter que fazer a multiplicação do 1024 por 1024. Depois multiplicar novamente por 1024. E por último multiplicar por 2. Depois de fazer essa multiplicação, você vai correr a vírgula aqui para onde? Para a sua esquerda. Quantas casas? Você conta a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, achou o resultado ali em cima, você vai correr a vírgula para a sua esquerda, 8 casas ali, tá? Então, eu vou colocar os valores aqui. A conta aí é com vocês. Dá para você multiplicar aí, tá bom? Então, aqui eu já coloquei os valores, tá? Das nossas potências. Quem ficou com dúvida ali do 2 elevado a 10... é só você repetir ali, ó, o 2 10 vezes e sai multiplicando ali um pelo outro até chegar ali no final, que vai dar quanto? Vai dar 1024. Aquele 1024 vezes o 1024 vezes o 1024, ele é a terceira, que eu resolvi, deu esse valor aqui, ó. Depois eu multipliquei por 2, que deu esse valor aqui, ó. Aí agora é só você pegar e substituir na nossa fórmula que a gente tinha ali em cima. Lembrando que antes eu tinha ali o 1024 vezes o 1024 vezes o 1024, que eu coloquei ali a terceira ali, tá? Só vou colocar o valor aqui e depois a gente faz a movimentação da vírgula. Então aqui, ó, o 1024 elevado à terceira vezes o 2, deu quanto ali? Deu 2 bilhões, ali 147 milhões, 483 mil e 648. Só que eu estou dividindo isso por quanto? Por 100 milhões, como eu comentei com vocês. Você vai correr a vírgula para a sua esquerda, de acordo com a quantidade de zeros. A quantidade de zeros ali é quanto? É 8. Então, você vai ter que correr a vírgula ali 8 vezes, tá? Para a sua esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 21, repete os outros números ali, tá? O 4, o 7, 4, 8, 3, 6, 4 e 8. Então, aqui vai ser maior que quanto? Maior que 20 toneladas. Se a nossa letra D ali, tá bom? Nosso gabarito vai ser a letra D, maior que 20 toneladas. Lembrando que a conta de vezes vocês devem fazer, tá? O 1024 aqui multiplicado por ele 3 vezes, multiplica esse valor aí, que deu esse aqui, depois eu multipliquei por 2, que deu esse outro valor, e só fiz substituir ali na fórmula.